pessoal! Vamos à correção de mais alguns exercícios elaborados pela empresa VUNESP, hoje falando sobre vozes verbais. Lembrando a vocês que façam a sua inscrição no nosso canal no YouTube, Acerto Cursos, para que vocês possam receber as nossas notificações sobre as atualizações. Ok, pessoal? Vamos aos exercícios então? Vamos lá! Primeiro exercício. Em 2010, Wagner Hover começou um cadastro de padarias que fariam parte da rede. Olha, fariam. Percebam vocês, olha, este verbo aqui, ele está conjugado no futuro, aquele que tem a desinência ria, futuro do passado. Agora vejam, ele quer que sem alteração de sentido, qual desses verbos aqui equivalem a esse? Ou seja, para que a gente use uma locução verbal no lugar do fariam. Quando nós usamos locuções verbais, nós temos que contratar um verbo auxiliar. E é justamente o verbo auxiliar que vai fazer o trabalho de flexão no modo e no tempo também. Portanto, o auxiliar deve o quê? Flexionar do mesmo modo que este fariam está, ou seja, no futuro. Olha, neste caso, olha, aqui eu não tenho iria, corta. Aqui eu não tenho desinência de futuro, iria, corta. Aqui, olha, eu não tenho iria, que é desinência de futuro. Aqui eu não tenho iria também. Olha, o único lugar que tem é aqui. Portanto, fariam, então viriam fazer. Percebam, olha, nas locuções verbais, o verbo auxiliar flexiona no modo e no tempo que está o fariam. E o verbo fazer fica em uma de suas formas nominais, ou de infinitivo, ou de gerúndio, ou de particípio. Ok? A única resposta só pode ser a alternativa A. Vamos mais uma. Nós estamos estudando. Olha só, estamos estudando. Vocês perceberam que isso é uma locução verbal. Como que você sabe? Olha o verbo principal aqui conjugado no gerúndio. Verbo conjugado no infinitivo, no gerúndio, no particípio, característica de locução verbal. Olha, isto é um verbo auxiliar e isto é o verbo principal da minha locução. Ele quer que a gente transcreva para a voz passiva. Olha, nós temos uma locução verbal com dois verbos. Se você for transcrever para a voz passiva, você precisa contratar o verbo ser, como auxiliar, naturalmente. Olha, dois verbos que nós já temos, mais o ser que você vai contratar como auxiliar, são três. Portanto, a única resposta tem de ter três verbos. Então, olha, somente pelos conceitos fundamentais, você já consegue eliminar alguma alternativa aqui. Vamos olhar. Olha, temos estudado, são dois verbos, não me serve, impossível. Olha lá, deve estar sendo estudado, 4 verbos, impossível também. Olha, essa alternativa não pode ser. Na alternativa C, estamos estudando, 2 verbos, também não pode ser. Sobram 2 opções para nós, olha, o tem sido estudado, o estão sendo estudados. Olha, nós só podemos ter uma alternativa que tenha 3 verbos, tá bom? Agora vejam bem, olha, vamos observar, o verbo principal aqui, ele está conjugado no gerúndio. Portanto, o verbo ser que você vai contratar como auxiliar só pode trabalhar no gerúndio. E verbo aqui trabalhando no gerúndio, olha, eu só tenho este aqui. Este sido aqui foi usado indevidamente. Percebam, olha, o mesmo modo, o mesmo tempo do auxiliar. Olha, estão e no presente. Estar no presente. Ok? É esta mesma alternativa correta. Vamos mais uma? Considerando as regras de concordância na voz passiva, vamos assinalar. Uma perda, ele quer o quê? A correta. Então vamos, uma perda de 18,6 milhões foram causados. Vamos começar pelo verbo, do jeito que nós combinamos sempre. Depois nós vamos achar o quê? O sujeito dessa forma verbal. O que é que foi causado? Eu acho que uma perda
de 18 milhões em impostos. O núcleo do sujeito é aquele que vem encabeçado por um artigo, um numeral, um pronome ou um adjetivo. Portanto, a perda, ela o quê? Ela foi causada. Certo? Esta alternativa está incorreta. Vamos mais uma? Vamos jogar fora. O que é que deve ser levado em conta, hein? O que é que deve ser levado em conta além da menor arrecadação de impostos? Percebam, pessoal, é muito comum a empresa Vunesp colocar termos acessórios. Olha, percebam, isso daqui é um acessório, além da menor arrecadação, percebem? Este termo veio entre vírgulas. Normalmente, eles colocam um acessório para desviar sua atenção da concordância. Então, olha, qual que é o segredo? Pergunta direitinho para o verbo, antes dele, dirigindo-se a ele. O que é que também deve ser levado em conta? Eu acho que é a perda de receita. Portanto, a perda, ela deve ser levada em conta. Ok? Na C, se for considerado, o que é considerado mesmo? O quê? Não são os setores? Sim, portanto, se esses setores forem considerados, olha, pergunta certa, resposta certa. Marquem o verbo, façam um traço antes do verbo, façam a pergunta dirigindo-se a ele que você vai encontrar o sujeito. Depois adapte o sujeito ao seu verbo. Esta é a regra geral de uma concordância verbal. Vamos lá. Dá uma olhada. Na alternativa D e na alternativa E, eu tenho um pronome C. O que nós vimos sobre os pronomes C? Vejam bem, este pronome, ele pode ser voz passiva, ele pode estar apassivando a minha oração, como ele pode estar também indeterminando o sujeito da minha oração. Certo? Agora, como é que nós vamos decidir? O que é? Este C está passivando ou está indeterminando? Vamos sair pelos conceitos fundamentais. Voz passiva somente com verbos transitivos diretos. Observem, olha, dentro do contexto, consumiu-se. Quem consome, consome alguma coisa. Este verbo consumir é transitivo direto. Portanto, o que é que este se está fazendo aqui? Ele está passivando a minha oração, ele é um pronome apassivador. O sujeito da minha oração vai estar aí dentro. Basta perguntar para o verbo que ele responde. Fulano, o que foi que consumiu? Ele vai dizer o quê? Que são produtos piratas. Portanto, os produtos foram consumidos. Portanto, consumirão-se. Olha, concordância indevida. Sujeito no plural, o verbo estava no singular. Agora vamos para de baixo. Olha, recentemente é um termo acessório. Tudo que termina em mente é um advérbio e advérbio exerce função de termo acessório. Olha, perceba, dá entre vírgulas, você pode tirar. Eles colocam para desviar sua atenção da concordância. Fica muito mais fácil você observar quando você tira os acessórios. Olha, divulgou-se a análise. Quem divulga, divulga alguma coisa. Sim, o verbo é transitivo direto, isso é um pronome apassivador. Isto quer dizer que o sujeito está dentro da oração. Basta perguntar para o verbo, o que foi que se divulgou? Ele vai responder certinho, a análise. A análise foi divulgada. A análise é o quê? O sujeito de divulgar. Olha, já que eu tenho que concordar o sujeito com o verbo, análise no singular, divulgou-se no singular. Concordância verbal perfeita, alternativa E. Mais uma? Vamos lá. Exemplo de construção na voz passiva. Pessoal, voz passiva. Existe a voz passiva analítica, que é aquela verbo ser mais particípio, ado e ido. Verbo ser mais ado e ido. Ou a sintética, com um pronome apassivador. Então, nós só temos o quê? Duas opções de voz passiva. Vamos observar. Lembro-me de uma visita que recebemos. Olha, eu não tenho o verbo ser e também não tenho pronome aqui. Pronome apassivador. Nas D, revelou seu desconforto. Olha, eu não tenho o verbo ser mais ado e ido. Partilham do mesmo gosto. Eu não tenho o verbo ser mais ado e ido e nem pronome.
Toma especial cuidado. Também não tenho. Agora, fui tomado. Olha aqui, ó, isto daqui é o verbo ser, que é o verbo auxiliar, e este daqui é o meu verbo principal na voz passiva. Portanto, alternativa A. Tudo bem? Tranquilo? Vocês perceberam que existem algumas questões que são bem simples. Vamos usar sempre os nossos conceitos fundamentais para que a gente saia mais rapidamente, ok? Olha lá, ele pediu para a gente transpor para a voz passiva. Olha, o verbo é o verbo decifrar e o verbo aqui é o verbo recolher. Percebam, se eu vou apassivar, eu vou contratar o verbo ser. O verbo ser vai ter de trabalhar no mesmo modo e no mesmo tempo que o decifrar está trabalhando, que no caso é o presente. Tá certo? O presente. Agora, e o recolher? O recolher vai contratar o verbo ser, como auxiliar, que deverá trabalhar no mesmo modo e no mesmo tempo. Aqui, no caso, no futuro do presente. Agora, vejam, olha, eu tenho que procurar onde é que eu tenho o verbo ser no presente. Olha, sido não é presente. Decifrado, temos, olha, nem o verbo ser tem aqui. Que mais? Aqui também, nem o verbo ser tem aqui também. Aqui eu tenho o verbo ser. Olha, o verbo ser está conjugado no presente. Somos. Eu sou, tu sois, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois e eles são. Portanto, olha, somos é presente. E aqui, futuro. Sereis, serás. Olha, futuro com futuro. Presente com presente. Olha, o verbo decifrar fica na sua forma de particípio e o recolher na sua forma de particípio. Realmente, a alternativa B é a única correta. Sairemos assim tranquilamente pelos conceitos fundamentais. Olha, para passivar, o verbo auxiliar deve trabalhar como? No mesmo modo e no mesmo tempo do contratante. Ok? Muito tranquila essa questão também. Nós saímos por exclusão com muita facilidade. Assinale a alternativa em que a frase Elizabeth foi barrada por um cordão de policiais. Só que agora ele quer que a gente passe para a voz ativa. Pessoal, para a gente passar para a voz ativa, nós temos que dispensar o verbo ser. E o verbo principal, que é o verbo barrar, deve ficar flexionado como estava o meu auxiliar. Ou seja, no passado perfeito. Olha, isso daqui é o pretérito perfeito, portanto, o verbo barrar tem que ficar conjugado no passado perfeito. No passado perfeito é aquela ação totalmente acabada. Eu barrei, tu barraste, ele barrou. Portanto, olha, a Elizabeth foi barrada por um cordão de policiais. Portanto, foi o cordão que barrou Elizabeth. Olha, neste caso aqui, passado perfeito. Olha, igualzinho estava o auxiliar ali na voz passiva. Ok? Alternativa A. Mais uma? Vamos lá. As ruas estavam ocupadas pelos estrangeiros. Pessoal, olha, as ruas estavam ocupadas. Isso daqui, olha, é o quê? Uma locução verbal. Eu quero ir para a voz ativa agora. Eu vou ter que dispensar o meu verbo auxiliar. Só que o verbo ocupar, ele vai ter que trabalhar no mesmo modo e no mesmo tempo que estava o auxiliar. No caso, estava é passado. Perfeito ou imperfeito? Porque mais que perfeito não pode ser. Mais que perfeito tem a desinência ará, fora, né? Portanto, não é mais que perfeito. É o passado imperfeito. Coloca o advérbio antigamente e você vai perceber. Antigamente eu comia, antigamente eu bebia, antigamente eu falava, antigamente eu cantava, antigamente eu estava feliz. Portanto, isso daqui é o passado o quê? Perfeito. Ou melhor, imperfeito. Agora vejam, o verbo ocupar tem que ficar o quê? No passado imperfeito também. No passado imperfeito do verbo ocupar, antigamente eu ocupava, a desinência vá. Ter verbos de primeira conjugação terminados em ar trazem a desinência vá.
Portanto, olha, as ruas estavam ocupadas pelos estrangeiros. Portanto, eram os estrangeiros que ocupavam as ruas. Olha, percebam, passado imperfeito, passado imperfeito. Tranquilo, nós não mudamos a semântica. Pessoal, prestem atenção. A VUNESP trabalha muito nesse aspecto. Olha, tem muita gente que o verbo aqui está no passado, ele vem aqui e conjuga no presente. Não tem como. Tá? Então, se você troca passado por presente, você mudou o sentido daquilo que está escrito. Então, observem, olha. Então, vamos aprender a fazer a correlação, tempo e modo, tá bom? Olha, é muito tranquilo essa questão aqui. Vamos lá. A floresta de 4,2 milhões de quilômetros quadrados, ela é habitada. Olha, veja bem, eu tenho aqui uma locução verbal. Percebam, olha, este aqui é um verbo que está conjugado como? No presente. Vejam bem, olha, presente. Nós queremos agora ir para a voz ativa. Isto quer dizer que o meu verbo auxiliar vai ser dispensado. Se ele vai ser dispensado, o verbo principal, ele vai ter que trabalhar do jeitinho que estava o meu auxiliar, ou seja, no presente também. Olha, qual que é o presente do verbo habitar? Eu habito, tu habitas, ele habita, nós habitamos, vós habitais e eles habitam. Portanto, as centenas de milhares de plantas é que habitam as matas, as florestas, ok? Olha, presente com presente. Tá certo, pessoal? É muito tranquilo, é uma questão que você faz em milésimos de segundos, usando apenas os conceitos fundamentais. Vamos lá. Existem pessoas que ficam lendo. Ah, será que essa daqui é igual àquela? Gente, vamos sair pelos conceitos fundamentais, que é indiscutível, tá bom? Não tem como ficar testando. É isso. Vamos lá. A frase que não admite a voz passiva. Gente, só não vai admitir voz passiva verbos que não sejam o quê? Transitivos diretos. Então nós vamos perceber que existirão 4 alternativas idênticas, uma só diferente. É esta uma que eu vou precisar marcar. Olha bem, a alternativa E. A crítica mais comum contra o museu apresenta o. Olha, vocês percebem, o é um pronome que substitui o objeto direto. Quem apresenta, apresenta alguém. Ele apresenta o quê? O museu, portanto, o museu é apresentado. Portanto, o museu, ele é apresentado. Esta não me serve, porque esta é o passivo. Tá certo? Aqui na de cima. O museu, por retirar as obras, as obras serem retiradas. Tá certo? Quem retira, retira alguma coisa. Eu retiro o quê? As pedras do meu caminho. As pedras são retiradas. Portanto, por serem retiradas. Essa daqui eu posso apassivar. Muitas obras celebram vitórias. As vitórias são celebradas, tá certo? As vitórias são celebradas. Elas protestam contra. Olha, quem protesta, protesta contra alguém. Olha, quem protesta, protesta contra alguém. Essa eu não posso apassivar. Portanto, olha, o verbo não é transitivo direto. Ele pediu uma preposição. Neste caso, não existe voz passiva. Pode marcar que esta não é. O acesso das obras a um status estético que as exalta. Olha, isso daqui é um pronome que substitui o objeto direto. Portanto, elas são exaltadas, tá certo? Portanto, as exaltas, elas são exaltadas, tá certo? A única que não dá certo, olha, gente, vamos dar observar, agora que eu estou aqui prestando atenção. Percebam, olha, ele deu um verbo transitivo direto com complemento pronominal. Aqui a mesma coisa, um verbo transitivo direto com complemento pronominal. Então vejam bem, quando vocês encontrarem complementos pronominais os, as, essa daí é um fato de que pode ser apassivada,
né? Porque o, os, a, as são complementos verbais de verbos transitivos diretos, ou seja, exercem a função de objeto direto e podem ser apassivados. Ok? Vamos mais uma. Foram 2 segundos de desespero durante os quais eu contemplei alguma coisa. Eu contemplei o quê? O distrato do livro, a infâmia a público, o alcoolismo, tudo isso eu contemplei. Ele pediu para a gente passar para a voz passiva. Olha, se nós vamos passar para voz passiva, eu acho que, olha, eu contemplei, passado perfeito. Tá certo, gente? Passado perfeito. Se é passado perfeito, eu só posso contratar um verbo auxiliar no passado perfeito. O passado perfeito do verbo ser é foi e foram. Portanto, o distrato, a infâmia, o alcoolismo, eles foram contemplados. Olha, passado perfeito com passado perfeito. É a única que está no passado perfeito. Olha, imperfeito, isso daqui é particípio. Esse daqui, contemplavam-se. Não pode. Se fosse contemplaram, poderia, tá? Porque, olha, ele colocou passado imperfeito e aqui é perfeito. Ok? Então, a resposta é a B. Mais uma. O Marechal organizou. Organizou é um passado perfeito. Pretérito perfeito. Ele organizou o acervo. Olha, no caso, o acervo, olha, vamos fazer a cruz, aquilo que era o objeto direto vira o sujeito da voz passiva. Portanto, o acervo, ele foi organizado. Olha, perfeito? Olha que simples, tá certo? Passado perfeito com passado perfeito. Tranquilo? Vamos pelos conceitos fundamentais que sai bem mais rápido, né, pessoal? A transposição de uma frase na voz ativa para a sua exata correspondente na passiva ocorre em as mulheres passaram a reagir. Passaram a reagir contra alguma coisa. Olha, se passaram a reagir, passou a ser objeto? Não tem como, né, gente? A reação das mulheres traduz a intensidade. A intensidade, ela é traduzida. Se ela traduz no presente, eu não posso usar futuro aqui. Olha, passado com futuro, não posso. Tá certo? São históricos os preconceitos que vêm vitimando as mulheres. Olha, as mulheres vêm sendo vitimadas. Olha, isso daqui não é gerúndio. O verbo ser tem que ser contratado para trabalhar no gerúndio. Portanto, vem vitimando, elas vêm sendo vitimadas. Portanto, teriam, não tem como. Os machistas vêm seduzindo as mulheres. Portanto, as mulheres vêm sendo seduzidas. Esta está perfeita. Olha, o verbo está no gerúndio, eu contratei o auxiliar trabalhando no gerúndio, e o meu verbo auxiliar permanece do jeito que está, no mesmo tempo e no mesmo modo. Essa tá perfeita. Ok? Bem tranquilinha esta, né? Mas a grandeza das manhãs se media. Olha, se media, antigamente eu media. Isto é um passado o quê? Imperfeito. Antigamente eu comia. Gente, todas as vezes que você colocar o advérbio antigamente na frente de qualquer verbo, o passado imperfeito sai conjugado. Então, antigamente eu bebia, antigamente eu via, antigamente eu escrevia, tá? E antigamente eu também media. Passado imperfeito. Passado imperfeito do verbo ser é era. Era. Antigamente eu era feliz, tá certo? Portanto, olha, a grandeza das manhãs se media pela quantidade. Portanto, a grandeza, ela era medida. Olha, era igualzinho media, passado imperfeito. Ok? Muito tranquila esta também, né? Se media, ela era medida. Agora a próxima. O modelo ainda dominante nas discussões ecológicas privilegia o Estado mais o mundo.
Olha, perceba que isso aqui está no plural. Olha o valor aditivo da conjunção e. Olha, privilegia é presente, não é? Se o verbo está conjugado no presente, você só pode contratar o verbo ser no presente também, ok? No presente é sou, tu és, ele é. E eles são. Portanto, o Estado mais o mundo, eles são. São privilegiados. Olha bem, presente só combina com auxiliar no presente. Senão você muda a semântica, você muda o recado daquilo que está escrito. Muito tranquila, né? É uma questão que a gente faz em milésimos de segundos, usando apenas os conceitos fundamentais. A frase que admite a transposição para a voz passiva. Olha, vamos dar uma olhada. Na obra de Augusto aparecem. Olha, o verbo aqui é intransitivo, não fala mais nada, não tem como. Quando a linguagem da poesia desceu ao nível, olha, preposição aqui, isso não é verbo transitivo direto. Augusto vive em algum lugar, este verbo é intransitivo. O parnasianismo e o simbolismo eram, o verbo ser jamais será transitivo direto. Ou ele será um verbo de ligação, ou ele será um verbo impessoal, nada mais que isso. Portanto, quando você vir o verbo ser, esqueça, tá? Verbo ser não vai ser apassivado nunca, você já exclui de imediato. Sobra uma única alternativa. Na época em que Augusto forjava os instrumentos, portanto, os instrumentos, eles eram forjados. Olha, os instrumentos eram forjados. Pronto. Olha, esta daqui a gente pode apassivar, o verbo é transitivo direto. Tá certo? Olha, alternativa E. Vamos mais uma. O segmento que pode ser transposto para a voz passiva. Vamos novamente procurar. Qual é o plano para amanhã? Olha o verbo ser aqui. Vamos cancelar imediatamente. Crianças que não compreendem a comercialização. Deixe-me pular esta. Vamos olhar as de baixo primeiro, eu já volto nela já já. Crescendo no Rio. Olha a preposição aqui. Quem cresce, cresce em algum lugar. O Rio de Janeiro é o lugar. Portanto, esse verbo é intransitivo. Verbo intransitivo jamais você vai apassivar. Não há celebração da infância. Esse também não dá. Que precisava, quem precisa, precisa de. Olha, a única que dá é o verbo compreender. Porque quem compreende, compreende alguma coisa. A comercialização, ela é compreendida. Ok? Esta é a única que dá. O verbo compreender é um verbo transitivo direto. Mais uma, 17. Muitas vezes nós perdemos a serenidade. Olha, eu perco, tu perdes, ele perde, nós perdemos no presente. Portanto, o verbo perder, ele está conjugado como? No presente. Você vai ter que contratar o verbo ser para passivar, mas conjugado no presente. O que é que nós perdemos? É a serenidade? Serenidade é o objeto direto, ela vira o sujeito. Portanto, na voz passiva, o objeto direto vira sujeito. Portanto, a serenidade, ela é perdida no presente. Olha, ela é perdida, só tem um verbo aqui no presente. Ok? Muito tranquilo, né, gente? Se nós vamos apassivar, nós vamos contratar o verbo ser. E o verbo ser vai flexionar no mesmo modo e no mesmo tempo em que este verbo aqui está flexionado. Ok? Vamos lá. Mais uma. Onde percorreu as regiões mal afamadas do Rio Doce? A forma verbal resultante da transposição da frase acima para a voz passiva. Onde percorreu as regiões? Gente, percorreu é passado. Passado perfeito, porque percorreu, a ação verbal está totalmente conclusa. Portanto, isso daqui é um passado perfeito. Eu vou ter que contratar o verbo ser, conjugado também no passado perfeito. E o passado perfeito é foi e foram. Eu fui feliz e eles foram felizes.
Portanto, as regiões, elas foram o quê? Percorridas. Olha, perfeita. Perfeita a nossa alternativa. A ocorrência de verbos na voz passiva na seguinte frase. Antigamente, os empregadores solicitavam aos funcionários que se empenhassem em concluir suas tarefas. Olha, antigamente, os trabalhadores detinham-se em suas tarefas. Não, esse daqui não é voz passiva, olha o em aqui. Antigamente, os trabalhadores dedicavam-se a alguma coisa. Olha lá a crase, isso é preposição. Antigamente, perdiam-se horas. Horas eram perdidas. Olha, quem perde, perde alguma coisa. Portanto, o que é que se perdia antigamente? As horas. As horas eram perdidas dentro da empresa. Esta sim é voz passiva. Olha, este pronome é um pronome apassivador. Essa está correta. E antigamente, operar fora da empresa era. Era não pode nem ser. Tá bom, gente? Mais uma. Transpondo-se para a voz passiva a forma verbal. Dentro deles, eu surpreendo no presente. Olha, o verbo surpreender está conjugado como? No presente. Portanto, nós vamos passar o quê? Para a voz passiva. Eu devo contratar o verbo ser no presente. Verbo ser no presente, eu sou, tu és, ele é. E eles são. Eu surpreendo a vida. Olha, a vida é o objeto direto, passa a ser o sujeito na voz passiva. Portanto, a vida, ela é surpreendida. Se ela é surpreendida, a alternativa é. Mais uma, vamos lá. A frase que pode ser transposta para a voz passiva. Naturalmente, onde exista um verbo transitivo direto. Vamos lá. Não me venha com. Olha, não me venha com. Não pode. O verbo vir não é transitivo direto. Eu concordo com alguém. Quem concorda, concorda com. Quem discorda, discorda de. São verbos transitivos indiretos. Eu não posso apassivar. Nesse momento, 2 chopes desceram sobre. Olha, sobre é uma preposição. Também não posso apassivar. Porque a vida seria. Seria verbo ser. Verbo ser nós não apassivamos. Agora, nós podemos fazer opções. As opções podem ser feitas. Sim ou não? Olha, quem pode fazer alguma coisa. Quem faz, faz alguma coisa. Eu faço o quê? Opções. As opções podem ser feitas. Portanto, a alternativa A pode ser apassivada. A única que tem um verbo transitivo direto, o verbo fazer. Mais uma? Vamos lá. Caso segmento. Arqueólogos americanos também vasculharam áreas. Quem vasculha, vasculha alguma coisa. Eles vasculharam. Vasculharam, passado perfeito. A ação está totalmente conclusa. Eles vasculharam, olha, passado perfeito. Se é passado perfeito, eu só posso contratar o verbo ser no passado perfeito. Portanto, o passado perfeito é foi e foram. As áreas, elas foram vasculhadas. Olha, o único passado perfeito que tem está aqui. Foram. Mais uma, vamos lá. Muita gente nos engana. Gente, quando caiu essa questão, muita gente errou. E ela é muito simples. Olha bem, enganar é o verbo. Tá aqui. Quem que é quem engana? É muita gente. É o sujeito. Olha, quem engana, engana alguém. Tá certo? O verbo é transitivo direto. Muita gente engana o quê? Engana esse nos aqui. Portanto, esse nos é o quê? Objeto direto. Olha, o objeto direto, na voz ativa, na voz passiva, passa a ser o sujeito. Se muita gente engana o nos são enganados. Tá certo? Olha, a única alternativa, percebam, o objeto direto passa a ser o sujeito da voz passiva. A única correta é a alternativa C. O sujeito de enganar
passa a ser nós. Nós somos enganados por muita gente que se valem das páginas da internet. É o que está escrito aqui. Ok? Vamos lá. Vocês perceberam que só com os conceitos fundamentais a gente sai em segundos. Não precisa nem pensar muito. Esta é a última, pessoal. Vamos transpor agora para a voz passiva a frase. Eles alardeavam o insuportável som, alguma coisa. Agora veja, antigamente eu cantava, antigamente eu falava, antigamente eu era feliz, antigamente eu alardeava. Isso aqui é um passado que? Imperfeito. Passado imperfeito, eu vou contratar o verbo ser trabalhando no passado imperfeito. Portanto, antigamente eu era o insuportável som, ele era alardeado. Tá certo? Olha, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Das questões de verbos, eu acho que vozes verbais é uma questão totalmente tranquila. Vocês perceberam que usando os conceitos fundamentais, a gente já consegue eliminar 3, 4 alternativas. E eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, que as próximas notificações, ou melhor, as nossas próximas atualizações, vocês serão notificados. Ok, pessoal? Até mais, então.